A pergunta é: qual é o pastor, o líder religioso de qualquer religião, que vai pregar a verdade para o povo sobre o dízimo e sobre a questão de igreja, casa de Deus? Qual é o pastor que vai pregar a verdade para o povo? Qual é o líder religioso dessas instituições religiosas, chamada Igreja Casa de Deus, que vai pregar para o povo a verdade sobre o dízimo e sobre essa questão de casa de Deus e igreja? Nenhum. Nenhum. Porque eles não estão dispostos a abrir mão do mecanismo que rende para ele o lucro, que mantém a ostentação, que mantém o império deles, que leva o negócio deles. Jamais eles vão abrir mão disso. Dízimo e a mentira de casa de Deus. Qual é o pastor que vai pregar a verdade sobre isso? Portaria? Quer, dona Mônica? Bota que eu pego aqui. Aham. Pronto. Tá bom. Bota que eu pego. Então, vamos voltar aqui. Qual é o pastor, qual é o líder religioso dessas instituições que vão pregar para o povo a verdade do dízimo, a verdade de igreja, casa de Deus? Vocês acham que esses grandiosos ministérios que estão aí na mídia, foi Deus que levantou? Vocês acham que foi Deus? As coisas de Deus é simples, amigo. Esses grandiosos ministérios estão aí levantados, estabelecidos na mentira. Porque é com a mentira que eles ganham grandes lucros. É com a mentira que eles fazem do povo escravo o negócio deles. É com a mentira que ele prende as pessoas dentro dos ambientes institucionais deles, sobre o legalismo religioso deles, fazendo as pessoas pensarem que são de Deus. É com a mentira. Eu pergunto, qual é o pastor que vai pregar a verdade sobre o dízimo? Todos eles vão fazer uma manobra para dizer, não, o dízimo tem que dar. Não, o dízimo, ele não é obrigação, é um ato de fé. Todos eles vão criar manobra e não vão se submeter à verdade. Não vão pregar a verdade. Quem é que quer perder a renda das igrejas hoje? Igrejas que entram hoje uma renda financeira de 10 mil, 1 milhão, 2 milhões. Vocês acham que eles vão pregar a verdade para perder isso? Quem é desses pastores que vai dizer para o povo, olha gente, o dízimo não é uma ordenança de Cristo. A igreja de Jesus não teve nenhuma ordenança para dar dízimo. A igreja de Jesus foi orientada a quem puder, quem tem, ajudar o que não tem. Não é ajudar nenhuma instituição religiosa de homem nenhum. É ajudar os irmãos. A igreja que eu tenho que ajudar não é uma instituição. É os irmãos que estão necessitados. Não é instituição religiosa de ninguém para manter o lucro, a renda, o saldo positivo da empresa desses homens. Aí eu pergunto a você, qual é o líder religioso que vai pregar essa verdade? Vamos lá, gente, vamos trabalhar comigo aí. Vamos trabalhar comigo aí. Meu irmão Edinaldo Nogueira está aqui interagindo comigo. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Atos dos Apóstolos explica muito bem, mas o líder religioso não explica isso para o povo não perder o seu sustento que sustenta ele, o povo serve de negócio. É verdade, meu irmão Adinaldo. Porque se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a igreja contribuía, não era para ministério igreja, não era para o pastor, para sacerdote, era para os irmãos, que ninguém tinha necessidade de nada, porque eles colaboravam com o que tinha. Quem tinha muito ajudava quem não tinha nada. A coleta que Paulo fala lá em Coríntios não era para a igreja. A oferta não era para a igreja. Era para os irmãos. Não era para a igreja, a instituição na direção do pastor. A oferta era dada para socorrer os irmãos de outra região que estavam necessitados. E os apóstolos apenas levavam para repartir.
Não eram os apóstolos que tinham autoridade de receber a oferta. Não era para a casa do tesouro que eles levavam a oferta. Não era para a casa de Deus que ele dava 10%. Porque os apóstolos nunca pregaram isso. Os apóstolos nunca se fizeram sacerdote. Os apóstolos nunca requereram dízimo de ninguém. Porque dízimo era dado para os sacerdotes, para a tribo de Levi. Os apóstolos orientavam os irmãos a contribuir para ajudar na necessidade de outros irmãos que estavam necessitados. E aí Paulo fazia essa coleta para que quando fosse já estivesse pronto para ele poder levar e repartir com os irmãos. Paulo não pegava dinheiro para abrir empresa para ele. Paulo não criava patrimônio para ele, abrindo igreja, comprando terreno, comprando imóveis. Esses pastores de hoje, esses líderes religiosos, eles nunca vão se submeter com a verdade, nunca vão estar compromissados com a verdade, porque aonde eles estão tendo lucro dele é com a mentira. Por onde eles estão compromissados é com a mentira, não é com a verdade de Deus. Eu pergunto, qual é o líder religioso que vai dizer a verdade para o povo? Irmãos, não é aqui que você adora a Deus, não. Aqui não é casa de Deus, não. Esse ambiente aqui não tem nenhuma coisa mística. Esse ambiente aqui não traz nenhuma aproximação de você com Deus. Casa de Deus é você. A aproximação, a ligação de você com Deus é pela sua fé em Jesus. Aqui a gente se reúne, irmão. Mas não nessa reunião que o povo vive dentro das igrejas, sob a hierarquia dos homens, no domínio e na autoridade dos homens. Não é essa reunião, não é se reunir nesse contexto. Jesus não ensinou ninguém a se reunir nesse contexto. Aí eu pergunto, qual é o pastor, qual é o líder religioso que vai querer perder a autoridade dele para o povo? Qual é o pastor que vai dizer, irmãos, pastor não é nada de autoridade espiritual para a igreja. Pastor não é maior do que ninguém aqui. Eu sou apenas vocacionado para ministrar para vocês a palavra. E vocês têm que examinar o que eu estou ministrando, têm que questionar, têm que usar o senso crítico se não estiver dentro da palavra. Vocês têm que ser prudentes. Qual é o pastor que vai dizer isso? Os pastores hoje cala, silencia o povo. Não pode questionar, não pode criticar, não pode se levantar contra o ungido, porque é a autoridade espiritual de Deus para a igreja. O povo tem que se submeter a eles. É isso ou não é que eles dizem para o povo, ensina para o povo? Qual é o pastor, o líder religioso que vai pregar a verdade para esse povo, irmão? Eles vão manter esse povo na mentira, porque é pela mentira que eles lucram, que eles têm o negócio dele, fazendo do povo esse negócio deles. Eu só vejo aí os pastores criando o argumento para o dízimo, colocando a mentira de igreja, casa de Deus, para o povo estar lá servindo, mantendo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, irmão, eu fico indignado, irmão. Eu fico indignado, meu irmão, que essas pessoas se convertam ao Senhor enquanto é tempo. Porque o juízo dessas pessoas não está tardio. Como é que uma pessoa que diz que é um líder, é um pastor, ungido, um homem de Deus, ensina para o povo que se você não estiver naquele ambiente igreja, você não tem ligação com Deus, irmão? Como é que um pastor que diz que é homem de Deus ensina para o povo que se não for batizado não tem comunhão com Deus, não tem remissão de pecado, não é salvo, tem que participar do cerimonial dentro da igreja feito por ele para se batizar para ser de Deus? Esses caras, esses homens que falsificam a interpretação, o texto, a palavra de Deus, não tem compromisso com a verdade, irmão. Como é que um pastor ensina ao povo que se não guardar o sábado não é salvo? Anulando o sacrifício de Cristo, tirando a exclusividade e singularidade do sacrifício de Cristo, enxertando outro meio de salvação. Como é que um pastor diz para o povo, você tem que ser fiel à igreja, doar a vida pela igreja, se dedicar à igreja, mas a igreja que ele fala não é as pessoas, é a instituição que você tem que se dedicar, doar, contribuir, se sacrificar com a tua responsabilidade de trabalho, de tarefa, de obrigação lá dentro. Essa é a igreja que eles apresentam para vocês. Essa é a igreja que eles dizem que é de Deus, casa de Deus, para manter vocês nessa mentira, preso, achando que se não tiver aí está desviado de Deus. Como é que esses líderes que dizem que é homem de Deus, irmãos,
Ensina para o povo que se não for para a igreja não recebe a bênção. Tem que ir para a igreja adorar a Deus, porque a igreja é casa de Deus. Esses homens não têm compromisso com a verdade, irmão. Esses homens não estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Esses homens são ministros de Satanás, transfigurados como obreiros de Cristo, um homem de Deus. Porque a mensagem, a instrução, o ensino que ele conduz o povo, faz ver que eles não são de Deus. Ser de Deus não é estar bonitinho com a Bíblia debaixo do braço, com paletó, com gravata, com cocó, com roupa até o calcanhar. Ser de Deus não é estar vivendo uma vida formal dentro de costumes e uso de igreja, atividade de igreja, vivendo a vida formalidade de igreja. Ser de Deus é estar com a mente transformada no conhecimento da verdade, para nessa verdade estar, para se manter livre e não ser escravo da mentira dos homens que pregam dentro das igrejas. Ser de Deus é estar em Cristo, é estar na palavra, é ter a iluminação do Evangelho, é andar perseverando com a nossa vida na doutrina de Cristo, é não aceitar e nem comunicar com as obras infrutuosas das trevas, é reprovar e condenar. Ser de Deus é estar selado com o Espírito Santo, que é o batismo que me liga à igreja, corpo de Cristo. Não é o batismo de água dentro das igrejas dos homens, feita pelos homens. O que me liga, o que me leva, o que me insere, o que me torna uma nova criatura, o que me concede remissão de pecado, o que me faz ser membro da igreja de Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus, quando eu creio nele e me converto. Não é pastor, nem papa, nem padre, não é batismo de água dentro de igreja nenhuma. Nem igreja evangélica, nem igreja católica, nem batismo de igreja de Mórmon, nem de Testemunho de Jeová, nem batismo de igreja ou religião nenhuma. Isso é anátema. Eu quero ver um desses pastores que diz que é homem de Deus pregar isso abertamente como eu prego. Homem de Deus é quem está compromissado com a palavra, rapaz. Com o evangelho da salvação. Homem de Deus é quem está em defesa do evangelho. Homem de Deus é quem está compromissado com o reino de Deus, pregando o evangelho. Eu quero ver qualquer um desses líderes ir aí a público nas suas igrejas com a multidão que está lá seguindo a eles, pregar essa verdade para o povo que eu estou pregando aqui. Eles vão manipular, eles vão criar o sensacionalismo, eles vão fazer um teatro no texto para manter vocês enganados no engano e na mentira. Porque eles não querem perder vocês que são negócio deles, propriedade das igrejas deles, aonde vocês estão servindo, sendo devotos e consagrando suas vidas, não é a Deus. Ninguém consagra a sua vida a Deus por meio de igreja nenhuma, nem de religião. Então eu pergunto, meus irmãos, aonde é que você vai ver esses pastores pregando a verdade para o povo sobre o dízimo, sobre igreja, casa de Deus? Eles jamais vão esclarecer ao povo a verdade que a Bíblia fala sobre isso. Eles vão manter a mentira. Não, porque a igreja é a casa de Deus. Aonde é que você vai se reunir? Como é que você vai ter comunhão? Como é que você vai receber o ensino se não estiver na igreja? É mentira. Porque os apóstolos não estavam em igreja ensinando ninguém. Os apóstolos não criaram nenhuma instituição religiosa como lugar central para o povo estar. O povo aprendia quando congregavam-se em casa, na praça, na rua, onde tivesse. Nos lugares públicos, nas sinagogas, e depois cada grupo de cristãos se reunia onde eles estavam. Não foi colocado por Jesus um lugar definido para o povo se reunir. Jesus não deu um lugar definido para o povo se reunir. O que Jesus disse é, aonde estiver. Não é dentro da igreja se vocês estiver. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Todos aqueles que estão em Cristo, se reunir, seja 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 10, se reunir, ali está a igreja de Deus. A igreja de Deus não é o ambiente que você tem que estar. A igreja de Deus somos nós, pessoas. E a gente tem que congregar. Eu não congrego fisicamente com meu irmão Adinaldo Nogueira lá de Sergipe. Mas eu congrego com ele na comunhão da fé. Ele em Sergipe e eu aqui. E a gente congregando aqui, unido. A comunhão não é do lugar. A comunhão não é ajuntamento.
A comunhão é no entendimento da uma só fé, uma só doutrina, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só povo. É nessa comunhão que nós estamos, na mesma doutrina, no senhorio de Cristo. Eu tenho comunhão com quem está em Cristo. A comunhão não é com quem está dentro de igreja. Aí eu pergunto a você, onde é que esses pastores vão pregar essa verdade para o povo? Porque esse é o mecanismo que prende vocês no domínio dele e fazendo vocês ser negócio dele. O dízimo, a mentira de que vocês têm que estar na igreja, senão não é de Deus, porque a igreja é casa de Deus, onde vocês têm que ir lá contribuir, servir e ser devoto a Deus ali. Eles vão manter essa mentira. Por quê? Porque esse é o mecanismo por onde ele domina vocês. Porque vocês acham que esses pastores vão ter autoridade e domínio sobre a vida de vocês se vocês não tiverem nas igrejas deles, compromissado no batismo que eles criaram e colocou como regra para você ser salvo, para se batizar e ser membro da igreja dele. Ele só vai ter domínio sobre vocês. Vocês só vai ser negócio desses homens quando vocês se submetem ao batismo. Aí está nesses ambientes como casa de Deus e servindo. Aí lá dentro eles têm vocês como negócio deles e exercem de autoridade e domínio sobre vocês. Por isso que eles estão tudo louco para fazer vocês continuar crendo na mentira de que igreja é casa de Deus. Tem que estar ali servindo, porque o dízimo tem que levar para lá, porque é a casa do tesouro, viu? Eu conheci um pastor, olha a astúcia desse cara, rapaz. Olha a astúcia desse mercenário. Ele dizia assim, olhe, você tem que trazer o dízimo para a igreja, onde você está, é aqui. Mesmo se seu gasto faltar. Use a fé, traga o dízimo que Deus vai prover. Meu irmão, tá errado isso, irmão. Tá errado, irmão. A Bíblia me ensina que primeiro é a minha família, não é a igreja. E a Bíblia não ensina nada de igreja. A Bíblia não ensina nada de igreja, para você levar dízimo, para você estar ali servindo, adorando a Deus, buscando a Deus, como casa de Deus. Jesus não ensinou nada disso. Mas olha o que esse pastor, mercenário, filho do diabo, levou os seus seguidores a viver e praticar escravizado. Pessoas que têm necessidade de comprar um remédio, tenho dinheiro, mas eu não posso comprar, porque esse dinheiro é de Deus. Porque o pastor disse, se eu gastar o dinheiro de Deus, o devorador vai destruir minha finança. Aí o povo fica dessa coação, coagido, oprimido. Isso é opressão, irmão. Isso é depressão. O povo fica preso nessa mentira, porque se eu não der o dízimo, Deus vai permitir que o devorador destrua a minha vida. E aí você tem em casa o gás faltando, você tem em casa um remédio para comprar, mas só sobrou do seu salário os 10%. Mas o pastor, o teu líder da tua igreja, disse que se tu gastar o dinheiro que é de Deus, é mentira. Esse dinheiro não é de Deus, esse dinheiro é seu. E Deus não pede nada de 10%. Quem pede é esses mercenários, com a mentira de que é Deus pedindo. Aonde foi que Jesus disse a alguém para levar 10% para algum lugar? Porque é para devolver para Deus. Quem pregou essa mentira foi os líderes das igrejas católicas, que hoje os líderes das igrejas evangélicas continuam pregando, e outros líderes de outras religiões, porque isso é a fonte de lucro de toda a religião, para enriquecer todo dono de igreja e de sistema religioso, irmão. Isso é a fonte do lucro. Em nome de Deus, essa mentira pregada para o povo, e o povo escravizado dessa obrigação de dar 10%, irmão. Tu quer dar? Tu dá todo o teu salário. Não estou dizendo aqui que não é para dar, não. Agora, eu estou te mostrando que isso não é regra de Deus para a tua vida. Isso não é ordenança de Cristo. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos não cobrou dízimo de ninguém, porque eles não eram sacerdotes, eles não estavam na lei. Não foi dado a ele essa autoridade. E nem ordenado a ele aplicar isso para o povo. Os apóstolos pregaram o que Cristo ensinou. Não é isso que os homens ensinam hoje. Porque é isso que você está vivendo, recebendo, sendo instruído, praticando, sendo devoto nesses sacrifícios religiosos dentro da igreja, com a tua vida escrava, devota, centralizada dentro da igreja, como se fosse para Deus. Não foi Jesus quem ensinou, não, amigo, amiga, irmão, irmã. Então, duvida. Nenhum desses pastores, tudo que ele vai fazer é fazer uma manipulação para levar você a continuar crendo que tem que dar o dízimo. Hoje eles já usam outro argumento, porque antigamente o texto-chave para fazer o povo dar o dízimo
era Malaquias 3:10. Como Deus levantou homens para esclarecer o povo dessa verdade, eles criaram outro argumento do inferno para continuar levando essa mentira para o povo. Não. O dízimo é um ato de gratidão. O dízimo é um ato de fé. O dízimo é você adorar a Deus com 10%. O dízimo é gratidão. Eles aplicam, irmão, e o povo cai. Porque o povo está preso na mentira de Satanás. O dízimo não é nada. Jesus não ordenou a igreja dar dízimo. Só que eles são maquiavélicos. Ele pega texto fora do contexto, que não está ensinando aquilo, e aplica a mentira dele, que faz o povo acreditar, pensar que é verdade. Encanto nenhum, irmão. Os textos que ele pega de dízimo, para tentar justificar essa mentira, é lá em Mateus, se eu não me engano é 23, Hebreus, capítulo 7. Aí eles usam esse texto, que se a gente for examinar, analisar, não tem nada a ver, porque o que importa é se os apóstolos pregaram isso. Aonde Paulo, Pedro e João ordenou dízimo a alguém? Foi para alguma igreja cobrar dízimo. Aonde tem alguma recomendação de Paulo, Pedro ou João de dízimo? É isso que vocês têm que buscar, irmão. Tem que examinar as escrituras, irmãos. Tem que aprender de Cristo. Tem que estar na doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina nada sobre dízimo, nem casa de Deus, nem igreja para você estar vivendo e praticando nenhum ritual cerimonial, sendo devoto, centralizando tua vida nesse ambiente chamado igreja, como se ali fosse casa de Deus, sob a autoridade de um líder religioso, para você como autoridade espiritual de Deus. Jesus não ensinou nada disso. Então, reflita nisso, medita nisso, e que Deus continue abençoando e usando muitos irmãos para pregar a verdade que liberta.